6 horas e 39 minutos, o Bom Dia de volta. O Estúdio de Saúde do Bom Dia Alagoas de hoje vai ser sobre a síndrome do túnel do carpo. Para explicar melhor sobre essa síndrome, aqui com a gente o médico Nicé Guzmão, cirurgião de mão do HGE. Doutor, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. O que é essa síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo, ela se caracteriza por ser uma compressão de um nervo que passa exatamente no meio da mão. E é por isso que é chamada de síndrome do nervo mediano, porque ele se localiza bem no meio e é o principal nervo da mão da gente e que oferece a sensibilidade tátil da nossa mão. E quando esse nervo ele é comprimido por diversas ocasiões ou por diversas situações, o paciente acaba por desenvolver um quadro que se chama síndrome do túnel do carpo. Esse quadro ele envolve dor, envolve formigamento, envolve hipoestesia, envolve anestesia, você tem alterações sensitivas na ponta do dedo, mas o que mais incomoda o paciente mesmo é a dormência e a dor na mão e que se caracteriza por estar presente mais quando ele está fazendo algumas atividades laborais ou quando ele está dormindo, né? São pacientes que, em geral, estão na meia-idade, ou na terceira idade e que se acordam 1h30, 2 horas da manhã, praticamente todas as noites, com a mão formigando, com muita dor e às vezes com isso a qualidade do sono é extremamente prejudicada e com o passar do tempo, durante a noite, a dor vai desaparecendo com algumas formas de ou bater a mão, ou esfregar, ou abrir e fechar os dedos e o paciente consegue adormecer. Ela pode ser incapacitante, pode ser leve, mas pode chegar até um ponto de ser incapacitante. Isso tem afastado muitas pessoas do trabalho, né? A gente percebe que aqui e acolá existe uma reclamação em relação a isso. Existe, né? Com o advento da tecnologia, dos computadores, de toda essa informatização, as pessoas, principalmente dos celulares e dos tablets, e que esses aparelhos as pessoas já acham pouco usar um computador e um tablet, agora tem um celular que tem a função dos dois e que você consegue controlar com uma mão só. Uhum. Então, aí realmente a mão não foi feita para sustentar o aparelho, ao mesmo tempo digitar e durante muito tempo. E aí isso causa também problemas, como tendinites também, junto Doutor, com a síndrome do túnel do carpo. Essa síndrome, ela só atinge a mão e como diferenciar do exemplo de uma tendinite? Se tem a síndrome, se é uma tendinite? A tendinite, ela se caracteriza mais pelo quadro de dor. Ela é pontual. Você se fica durante muito tempo numa determinada posição ou se você fica exercendo uma função durante algum tempo, você sente que alguma parte da sua mão específica começa a doer, começa a ficar incomodada, mas não necessariamente com um quadro de formigamento, com um quadro de dor que atinge principalmente esses 3 dedos daqui. Esse é o território que acomete o nervo mediano. O nervo mediano é responsável por esses 3 dedos. A tendinite não, ela pode ser na região extensora, pode ser na região radial, pode ser no outro lado da mão. E a síndrome do túnel do carpo atinge principalmente a face anterior do punho com irradiação para esses dedos. Então, existe esse diferencial. Esse diferencial, ele é fundamental para o diagnóstico. Na conversa com o paciente, das reclamações que ele tem em relação à mão, já dá para saber ou é necessário um exame mais específico para isso? Clinicamente, a grande 90% dos casos, eu diria até mais, dá para você fazer o diagnóstico clínico, tá? Mas o diagnóstico clínico sempre é bom ser corroborado pelo exame complementar. E o exame complementar, nesse caso, podem ser vários. Desde uma ultrassonografia, que pode mostrar o espessamento do calibre do nervo mediano no túnel do carpo, tá? Mas o exame mais fidedigno, tá? E o que deve ser feito é um exame chamado eletroneuromiografia. É como se fosse um eletrocardiograma, tá? Você estimula o nervo, os músculos de forma elétrica e aí você tem um resultado de um traçado que mostra se o nervo naquela região do túnel ele está sendo comprimido ou a corrente está passando de uma forma normal, com a velocidade normal. Uhum. Doutor, já tem como saber se existe uma causa e também se tem um público que ela comete mais? Olha só. Mulheres de meia idade, principalmente, a gente chega a operar 15 mulheres, 16 mulheres para operar um homem de síndrome do túnel do carpo. Isso muito provavelmente tem a ver com a questão hormonal. A gente sabe que a síndrome, ela acomete as mulheres principalmente depois da menopausa. Tá? Agora, essa causa do porquê ainda é uma coisa meio desconhecida. A gente sabe que existe a relação hormonal
com o surgimento da síndrome do túnel do carpo, mas não existe uma ligação científica comprovada, tá? O senhor falou de operação, o senhor falou de operar, mais mulheres operadas que homens. É sempre necessária a cirurgia ou muitas vezes não? Depende do estágio, depende da qualidade de vida dessa pessoa? Numa fase inicial, e a gente tem que frisar que tem que ser bem inicial, antes de 6 meses, logo nos primeiros sintomas, quando o paciente sente isso, se ele for ao consultório médico e fizer um diagnóstico precoce, temos como abortar a evolução da doença, a progressão da doença. Com o quê? Com o uso de órteses, com o uso de medicamentos, fisioterapia, infiltração, ou seja, medidas conservadoras. Agora, passados 6 meses e o paciente já desenvolvendo um quadro um pouco mais grave, não precisa ser muito mais grave, um pouco mais grave, tá? O ideal é que realmente seja feita a descompressão, que na verdade a gente fala de cirurgia, mas é um procedimento cirúrgico extremamente pequeno, simples, tá? E que resolve o problema. O senhor falou dessa questão da cirurgia e de receber esse paciente. Como é que isso se dá no HGE? Essa pessoa chega no HGE, ele tem um acompanhamento em relação a isso? É feita apenas a cirurgia? É feita apenas essa inserção cirúrgica? O que é que acontece? O HGE hoje, na verdade, ele está entrando numa nova realidade. Nós estamos com equipes dentro do HGE, trabalhando, labutando, especializadas em ombro, em cirurgia de mão, em trauma ortopédico em geral. E hoje o quadro é completamente diferente. Existe um acompanhamento dessa pessoa? Claro, sim. Hoje o paciente adentra no HGE, ele faz o diagnóstico. Alguns pacientes, eles são internados, principalmente, não só os pacientes de síndrome do túnel do carpo, mas os pacientes de trauma, eles são atendidos na emergência. Se for o caso, eles que precisarem ser internados, serão internados e depois serão vistos pela equipe especializada, seja a equipe de membro superior, ou a equipe de membro inferior, ou a equipe de ombro. E aí, hoje, nós estamos vivendo uma realidade nova, que é a realidade das cirurgias eletivas, tá? Então, nós estamos recebendo o paciente, diagnosticando, resolvendo cirurgicamente o problema do paciente e fazemos um acompanhamento pós-operatório do paciente. Então, hoje é uma realidade do HGE, essa dinâmica que já deveria ter sido feito há muitos anos atrás, mas graças a Deus aconteceu aos moldes dos estados mais avançados, como do Sudeste e do Centro-Oeste, que o paciente não procura a emergência e depois ele é enviado para uma UPA ou para um posto de saúde para depois de um pós-operatório procurar um atendimento, ou mesmo depois da emergência procurar um atendimento. Não, ele é um paciente institucionalizado. Então, a hora que ele chega no HGE, ele só sai do HGE depois que ele tiver com o problema resolvido. Então, essa é a nova dinâmica, é a nova, digamos assim, filosofia de trabalho do hospital. E está se tornando uma realidade nesse contexto atual. Nós queremos agradecer, doutor, sua presença aqui do Bom Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia.